Vamos lá então para a profecia de São Malaquias, o último Papa. São Malaquias viveu de 1094 a 1148. São Malaquias estava em Roma quando teve uma visão dos pontífices que governariam a igreja até o fim dos tempos. Ele apresentou o seu manuscrito ao Papa Inocêncio II para consolá-lo em meio às suas tribulações, e o documento permaneceu desconhecido nos arquivos romanos até sua descoberta em 1590, ou guardado nos arquivos romanos, né? É assim, normalmente não se acha muito prudente ficar divulgando profecia e tudo mais, e depois, com certeza, em 1590 viram que tudo era verdade, né? Porque tinha dado certinho o encadeamento dos papas que ele falou que ia ter até o último. Então, 1590 foi descoberto. São Malaquias relatou sua visão em frases latinas simples de uma linha, que coincidem com o brasão, o nome pontifício, local de origem ou sede diocesana, arquidiocesana anterior do pontífice eleito. Às vezes a natureza de um papado é indicada. Eu vou ler de novo para você entender isso aqui. Olha, às vezes você não está acostumado com a igreja, porque hoje muita coisa não é mais divulgada, mas todo bispo e todo papa tem um brasão. Com o lema do Papa, com o lema do Bispo, com ali figuras, né, que representam muitas vezes a proposta de vida dele, outras vezes representa de onde ele veio, de qual congregação ele veio, ordem ele veio, outras vezes representa alguma coisa de família, tem sempre um significado. Todo Papa tem um brasão, Bento XVI também tinha, né? O Papa João Paulo II também, se for pesquisar na internet você vai ver, todos eles têm. Se eles vão explicar direito lá o que é, isso eu já não sei, mas que você acha os brasões, se quiser pesquisar, você acha. E esses brasões, né, essa linha que São Malaquias relatou sua visão em frases latinas simples, de uma linha, que coincide com o brasão, o nome pontifício, o local de origem ou sede diocesana, arquidiocesana anterior do Papa eleito. Às vezes a natureza do papado é indicada. Nós vamos ver isso aqui agora. Tomamos aqui os últimos papas da profecia. 101, Papa número 101, Cruz de Cruce, cruz de uma cruz, Beato Pio IX. São Pio IX teve a infelicidade de ver os estados papais reduzidos à área do Vaticano, porque antigamente não era só aquela chacrinha, é um sítio, aquilo lá, aquele negócio assim, coisa pequena, que tá ali, pequenininho, não era só aquilo. Os estados pontifícios eram enormes, aí foi tomado, né? Guerra política e tudo mais, e foi acontecer isso daí no papado do Beato Pio IX. São Pio IX teve a infelicidade de ver os estados papais reduzidos à área do Vaticano e foi o primeiro papa prisioneiro do Vaticano. A perda de seu poder temporal foi apenas uma das muitas provações que preencheram o longo pontificado de Pio IX. Dificilmente havia um país onde os direitos da igreja não fossem infringidos nessa época. Em muitos países, propriedades da igreja foram confiscadas, ordens religiosas foram expulsas e bispos presos ou banidos. Os poderes temporais da igreja foram drasticamente reduzidos e a influência do líder espiritual do mundo católico reduzida. O que é isso aqui? Século XIX. O que está acontecendo aqui enquanto o Papa Pio IX está passando por tudo isso? O Senhor apareceu, a Sagrada Face foi revelada, a Irmã Maria de São Pedro ali, depois então 30 anos de milagre na França, na casa do venerável Léo Dupont, que por sinal é da onde vem a Sagrada Face de Tours que está aí no seu altar da sua igreja doméstica. 30 anos, essa Sagrada Face é milagrosa. 30 anos, a Sagrada Face de Tours. Tem gente que fala assim, Tours, porque não é de Jesus? Claro que é de Jesus, filho, mas está na cidade de Tours, por favor, né? É normal na igreja também a gente falar assim. Então é a Sagrada Face de Tours, porque é a Sagrada Face de Jesus que está em Tours, na casa do venerável Léo Dupont, 30 anos de milagre, enquanto ele foi vivo, né? Um homem santo enquanto ele foi vivo. Então está acontecendo tudo isso aí em torno do Papa Pio IX. E isso e mais uma série de coisas, que inclusive esse milagre que gerou que dá origem, né, do véu de Santa Verônica lá no Vaticano, que dá origem a Sagrada Face, que vai terminar em Tours, e tudo isso acontece com o Pio IX, tá? E eu até diria para você que, assim, o que pode falar? Então, nós temos aqui a maçonaria lançando tentáculos na sociedade muito mais do que no século XVIII, nós temos o comunismo aí sendo lançado também, tudo nessa época. E o Pio IX só segurando a onda aí, só segurando o rojão, né? Só ali no meio dessa turbulência política toda. É uma época do iluminismo, onde colocam lá o homem no centro de tudo, a ciência, não sei o que mais, e tudo que é igreja é obscurantismo. Olha, é tanta mentira que tem até hoje nos livros de história para você estudar lá na escola, ensinado para você.
102, Lumen in Coelo, uma luz no céu, é o Papa Leão XIII. Leão XIII é o Papa que teve a famosa visão de Satanás atacando a igreja após o que lhe foi prometido 100 anos de liberdade na terra para fazer o seu pior. Em resposta, o Papa Leão XIII compôs o rito menor de exorcismo e a famosa oração a São Miguel, além das orações adicionais a serem ditas no final da missa para proteger a igreja. Nesse sentido, ele foi uma luz resplandecente preparando a igreja para o que estava por vir. A profecia alude fortemente ao seu brasão, que mostra uma estrela em chamas. Infelizmente, as orações de proteção que ele compôs para o final da missa já não são mais ditas após a nova missa, que Marie-Julie previu que aconteceria vários anos antes dele ter sua visão e compor as orações. Então, esse exorcismo, justamente que nós rezamos até hoje, de São Miguel Arcanjo, inclusive aquele que é completo, que a gente reza que todo dia, 3 horas da manhã e 6h30, e uma vez por mês ao vivo, 18 horas, esse exorcismo é escrito, depois dessa visão que o Papa Leão XIII teve, escrito por ele e liberado e incentivado para que os leigos rezassem também. Era para ser rezado no final de todas as missas. Resultado, colocar aquela fórmula mais simples, que é essa que a gente reza, São Miguel Arcanjo, defendemos na batalha, essa fórmula mais simples, e depois, quando veio, aí depois o Vaticano II, Paulo VI reformou lá o missal, simplesmente foi cortado. Então, aquelas coisas que dá muito para pensar, um monte de coisa. Vamos lá? 103, Ignis Ardens, o fogo ardente, São Pio X. Zeloso em seus esforços para eliminar os erros do liberalismo e do modernismo na igreja, a profecia alude ao seu fervor apostólico. Pio X é o Papa São Pio X aqui, justamente do nosso Catecismo Maior de São Pio X, lutou bravamente contra o comunismo, contra a maçonaria, defendeu a fé brilhantemente, um grande Papa, precisava, e olha, para recuperar a igreja, precisava de mais um assim, impressionante, batalhou mesmo, justamente, ele viu a invasão ali, ele fez tudo que ele pôde para deter a invasão, justamente demoníaca dentro da Santa Igreja. 104, Religio depopulata, vamos de novo. 104, Religio depopulata, religião devastada. Esse aqui é o Papa Pio XV. O Papa Pio XV, ou melhor, esse aqui é o Papa Bento XV. O Papa Bento XV reinou em um período turbulento que foi ofuscado pela morte de milhões de cristãos na Primeira Guerra Mundial. Em 1917, ele viu o início da Revolução Russa, que espalhou os ideais antirreligiosos do comunismo socialista, levando a uma parada demoníaca dos da religiosa da Rússia, e que em outros lugares se defendia o ideal comunista. Então, levando aí, assim, a uma expansão demoníaca, justamente aí da Rússia e em outros lugares que defendiam também o ideal comunista. Então tá aí, enfrentou tudo isso, nossos papas são heróis, gente, os verdadeiros papas são heróis, eles enfrentam destemidamente tudo para defender a Santa Igreja, enfrenta aí o nazismo, o comunismo, enfrenta tudo, e qualquer um que disser que você lê, quando você ler que a igreja ajudou os nazistas, você só tem uma coisa para dizer, mentirosos, é mentira, não foi assim, foi justamente o contrário, ao contrário, a igreja ajudou os judeus e não os nazistas. Correu aí o Papa na época, vamos chegar nele aqui, o Papa Pio XII, risco de vida, pelo que ele estava fazendo. A igreja, risco de ser dizimada, mas ajudou aí os judeus aos montes. Pois veio a propaganda comunista mentirosa dizendo o contrário, né? Mas na verdade ajudou e ajudou bastante. 105, Fides Intrépida, fé inabalável, esse é o Pio XI, de 1922 a 1939. Pio XI enfrentou a ascensão do fascismo e do comunismo no mundo ocidental. Publicações recentes, fascismo de verdade, tá? Não é isso que eles falam agora, quem é de direita é fascista. Isso você tá ouvindo essas coisas, se você não sabe o que é fascismo, se você sabe, você fala, ridículo, claro que não é. Se você não sabe, você compra aí a bomba do jeito que eles estão vendendo, mas não tem nada a ver. Tá certo? Vai ver o que é o fascismo, a ditadura violenta que foi o fascismo, aí você vai começar a entender o que é que eles estão falando, que não bate com nada do que eles falam hoje em dia que é fascismo, não tem nada a ver, tá? É que ficou um nome feio, né? Fascista, né? Então pronto, fala contra os inimigos, você é fascista, hein, cara? Não é aquela coisa de molecada de escola, né? Pra desmerecer a pessoa na mídia, pra acabar com a... Tô defendendo ninguém não, tá? Eu só tô defendendo a história, porque o que é, o que não é, não é.
tá? Se os indivíduos são safados, são ladrões, são aí simplesmente desprezíveis, vendidos para a nova ordem mundial, a gente vem e fala. Mas se os indivíduos não são fascistas, como falam de vários governantes do mundo inteiro, que isso não existe mais, a gente tem que falar a verdade. Só isso. Não estou defendendo ninguém não, porque se eu gostasse de político, eu não estava na igreja, eu estava no partido político, é ou não é? Mais uma vez, pode-se dizer que a fide intrépida do Papa, sua fé inabalável, naquilo que ele acreditava ser certo, que pode ter evitado dificuldades ainda maiores do que as que se abateram sobre a Igreja Católica durante seu reinado. Então, a sua fé inabalável segurou aí a Santa Igreja, defendeu a Santa Igreja, podia ter sido muito pior do que foi. Sua coragem diante da qual Hitler zombou e se enfureceu, e diante da qual Mussolini desmoronou, sua crítica aberta ao fascismo e ao comunismo, e ao comunismo que perturbou os planos impiedosos dos ditadores e sua fé inabalável, tudo sustentou a igreja em um período de provações mais severas. Aí, a nossa igreja enfrentando o comunismo, fascismo, nazismo, simplesmente defendendo a verdade, defendendo os cristãos, os direitos dos católicos, os direitos da igreja, os direitos de Deus. Então, você vê que nossa igreja é assim, gente. A nossa igreja nunca foi macumunada com a nova ordem mundial, com o anticristo, com quem está no poder. A nossa igreja continua não sendo, porque desde quando o Bento XVI fazia parte dessa coisa aí? Não fazia. Agora, quem está lá não é mais Papa, então daí é outra conversa, é outra igreja, falsa igreja. Aí a gente vê tudo o que a gente nunca viu, porque não é igreja verdadeira mais, né? Enquanto era, não tinha isso daqui não. 106, pastor angélico. Esse aqui é o Papa Pio XII, aqui está escrito como venerável, 1939 a 1958. Pegou a Segunda Guerra Mundial em cheio. A publicação, e a Guerra Fria, né? Começo da Guerra Fria aí. A publicação dos documentos vaticanos relativos ao reinado de Pio XII deram ao mundo uma prova inabalável e irrefutável da grandeza e espiritualidade desse Papa. Ele era, no sentido mais verdadeiro da palavra, um pastor angélico para o rebanho confiado aos seus cuidados. E seu rebanho eram todos aqueles que sofriam. Apesar das acusações difamatórias indecentes publicadas sobre ele, Pio XII emergiu como um dos grandes papas de todos os tempos, embora o conteúdo de suas visões ainda não tenham se tornado de conhecimento público. Olha só, ele também tinha visões. Há poucas dúvidas que sua afinidade com o mundo espiritual era muito real e próxima. E até tem um filme que fala justamente do Papa Pio XII, que mostra os nazistas lá, chegando assim a meio metro da porta e passando na linha branca. Você saiu daqui, você está preso. Só querendo prender o Papa, e ele prisioneiro também do Vaticano, então. Só que nessa época, os judeus que eram perseguidos, eles entravam nos mosteiros, o filme mostra bem isso daí. Entravam nos mosteiros, nas igrejas, passavam por funcionário, por monge, por freira, justamente até que os nazistas pegaram o que estava acontecendo. Mas quanto eles não salvaram, aí colocando em trem, com risco da própria vida de padres, de bispos, naquela época era outra, a igreja verdadeira é uma beleza, né? Essa é a igreja verdadeira, certo? Essa é a igreja de verdade. 107, pastor et nauta, pastor e marinheiro, João 23, de 1598, ou melhor, de 1958 a 1963. Como bispo e papa foi pároco, e a profecia que se referia a ele como marinheiro aponta para o tempo em que foi patriarca de Veneza, situada no próprio mar. 108, Flors Florum, Flor das Flores, Paulo VI, de 1963 a 1978. A profecia se refere a seu brasão papal com 3 flores de lis. 109, de mediatate. 109, de mediatate lunae, do meio da lua, João Paulo I, 1978, apenas 33 dias. Ele foi eleito em 26 de agosto de 1978, quando a lua estava meio cheia. Ele nasceu em Forno de Canale, na província e diocese de Belluno, que significa Bela Lua, quando a lua estava crescendo, e foi eleito pontífice quando a lua estava minguante. Ele morreu logo após um eclipse da lua. Esse aí foi morto, né? Isso aí ninguém tirou da minha cabeça que foi morto. Inclusive, já teve notícia aí do cara que matou ele, dizendo que matou mesmo, que entrou no Vaticano e envenenou ele, e que foi facilitado por bispos e cardeais da época lá, num conluio contra ele, que ele queria moralizar as finanças do Vaticano. Aí, como viram que ele era um papa muito popular, maravilhoso, né? Que dizia que ele queria falar com as pessoas de forma simples, como um catequista de paróquia. Ah, que maravilha, um papa falar isso, né? E aí mataram ele, né?
porque ele queria reformar lá os escândalos que estava tendo na igreja na parte financeira, ele queria acabar com tudo isso. Aí, infelizmente, já viu. 110, Labore Solis, do trabalho do sol ou do eclipse do sol. Beato Papa João Paulo II, 1978 a 2005. João Paulo II nasceu no dia de um eclipse do sol e foi enterrado no dia em que o sol foi eclipsado. Trabalhou incansavelmente pela igreja, combatendo a teologia da libertação e viajando a vários países, fortalecendo a fé dos fiéis. Aí, dispensa comentários, né? Papa João Paulo II chegando nos países, beijando o chão ali, a turma falava, ele está beijando o chão, ele ama essa terra. Não, ele estava pedindo perdão pelos pecados, aprendemos isso com Nossa Senhora de Lourdes, né? Quando lá a vidente beijava o chão, Nossa Senhora pedia para desagravar os pecados daquela terra lá. Era isso que ele estava fazendo. Então, esse Papa maravilhoso que recuperou a igreja e que tantos hoje têm medo de ser eleito um outro desse João Paulo II aí para recuperar a igreja de novo, porque depois do Paulo VI o negócio estava feio e aí simplesmente vem João Paulo II e recupera a igreja, reaviva a igreja de forma maravilhosa, trabalhando duro aí, uma pessoa que inclusive trabalhava com jovens, um santo em vida mesmo. Tá beato aqui porque chegou até beato com o Papa João Paulo II, mas na verdade pode falar São João Paulo II. Só não falo porque aí vão dizer que eu estou aceitando o que o outro atual aí fez e a gente não aceita o que ele faz. O que ele faz não vale, né? 111, Glória Olivai, a Glória da Oliveira, Bento XVI, de 2005 a 2013. O Papa Bento XVI não era um padre beneditino, mas escolheu o nome Bento, fundador da Ordem de São Bento, um ramo do qual também é conhecido como olivetanos. Na verdade, tem uma outra notícia que diz que ele era muito admirador do Papa Bento XV, por isso que ele escolheu então aí o nome de Bento XVI, continuando o trabalho do Bento XV. Agora, quando você vê aqui, você entende o Bento XV, o que ele estava fazendo lá? Ah, sim, o Bento XV é da religião devastada, é aquele que está bem no meio da Primeira Guerra Mundial, vendo o início da Revolução Russa, lutando contra os socialistas, vendo aí justamente os demônios invadirem a Santa Igreja. Então, você percebe, o Papa Bento XVI não mandava dizer, ele falava, né? Por isso ele falava certas coisas, a mídia fazia aquela polêmica com ele, né? Mas na verdade ele estava falando verdade, estava falando o que era e só fazia escândalo porque o esquema era queimar mesmo o Papa Bento XVI o máximo que eles pudessem. E o último, Petrus Romanos. Professor, licença, o senhor pulou, professor? Não pulei não, filho. É o seguinte, ó. 111, a Glória da Oliveira, Bento XVI, e 112, Petrus Romanos. Não tem 111A, 111B, é até 112 só. Eu não pulei nada, é que nós estamos sem Papa. Nós estamos sem Papa. As profecias sérias da igreja, reconhecidas pela Santa Igreja, dão conta. É só estudar esse livro aqui, gente. Nem acredite em mim, só estuda o livro. Né? Que foi o que a gente fez, né? Estuda o livro aqui, estuda as profecias reconhecidas pela Santa Igreja, vai pesquisar, pede o Espírito Santo para mostrar. Você vai ver o que a gente viu. É simples. Simplesmente as profecias estão se cumprindo. Nós estamos num tempo que não temos mais Papa válido, tá? Pode botar quem quiser lá, mas não tem mais válido. Não temos mais Eucaristia, não tem mais comunhão sacramental, não tem mais sacramento, está tudo parado. Tem nas igrejas domésticas. E a igreja voltou para as igrejas domésticas. A igreja falsa está falindo, e realmente está. E a profecia do Papa Bento XVI em 1969, quando era padre ainda, e simplesmente a igreja voltou para as igrejas domésticas. Esse é o tempo que nós estamos. Mas assim, a Beata Ana Catarina Emériti, ela diz que é tipo assim, vai ser por pouco tempo. Então não vai ser 100 anos, 200, é por pouco tempo, uns anos, né? A gente não sabe o pouco tempo dela, quantos anos dura, mas em relação a 2000 anos de igreja, né, alguns anos é pouco tempo, né? Tá certo? O último Papa da visão de São Malaquias, Petrus Romanos, Pedro de Roma. Assim termina a profecia de São Malaquias. Olha aqui, presta atenção nisso aqui. Na perseguição final da Santa Igreja Romana, reinará Petrus Romanos, que apacentará suas ovelhas em muitas tribulações. Depois disso, a cidade das 7 colinas será destruída e o terrível juiz julgará seu povo. Fim. Fim. Acabou. Obviamente, Petrus Romanos não é Chiquinho. Obviamente, tá na cara. Na perseguição final da Santa Igreja Romana, na perseguição final, é lá no final, né? Não é ainda. Vai ser ainda, na perseguição final. Ele apacentará suas ovelhas em muitas tribulações, e depois disso, cidade das 7 colinas, que é? Roma. Roma será destruída e o terrível juiz julgará seu povo.
Então essa é a profecia de São Malaquias, dizendo que Petrus Romanos é só depois. Aí nós temos outras que falam justamente dos 3 dias de escuridão. Olha, no Papa Bento XVI se cumpre a profecia da igreja dividida. A grande apostasia e o grande cisma já aconteceram. Inclusive, justamente São Paulo ele dizia que era preciso que primeiro acontecesse a grande apostasia, para daí aparecer o anticristo, não Jesus. Primeiro o anticristo, Jesus só por último. Quando Jesus chegar, acabou. Acabou a festa. Aí o Senhor volta e já é o juízo final. Mas tem muita coisa para chegar lá ainda. E vai ser muito rápido daqui para frente. A grande apostasia e o grande cisma já aconteceram, abrindo caminho para a grande tribulação, o anticristo, a marca da besta e os 3 dias de escuridão. Após tudo isso, São Pedro e São Paulo vêm do céu para designar o último Papa, Petrus Romanos. Ele reorganizará a igreja, levando-a até a volta de Jesus, que acontece na sequência apenas algum tempo depois do juízo final. Aí, claro que já tem padre, entre aspas, mito, entre aspas, né? Entre aspas, mito, que já fez vídeo criticando a profecia de São Malaquias, claro, né? Aí não interessa, né, que a gente entenda que junte 1 mais 1, isso foi lá atrás, hein? Não foi agora não, foi lá atrás, um pouquinho depois aí da saída do golpe contra o Papa Bento XVI, né? Isso foi logo depois, já justamente para não levantar a lebre, né? Não dizer, mas então, peraí, se esse aqui Bergoglio está aí no poder e vai ter outro, então como assim? Não, essa profecia não vale. E aí faz tudo para desmerecer no vídeo, não convence. Eu já assisti esse vídeo há muitos anos atrás, eu não sabia nada do que eu sei e não convenceu, só para você ter uma ideia. E aí aquela turminha paga, chapa branca aí, né, que trabalha para a igreja falsa, de sites que se dizem católicos, de catequese, e por aí ficam batendo a mesma coisa, porque simplesmente o chefinho mandou para falar isso, né? Mas na verdade, a profecia aqui está cumprida e vai se cumprir até o final. Todas as profecias vão se cumprir até a última vírgula, assim disse nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. É isso aí.